Vamos ver o que diz essa aula. Começa hoje o curso de História do Ensino Fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Que história é essa? Esse é o assunto dessa aula, hein? Ó, fica firme aí que nós estamos saindo. Opa! Até que enfim. Pensei que você não viesse mais. Enquanto você não chegava, eu li uma história muito boa. Escuta só. É a história de um sábio chamado Zadig, que viveu há muito tempo numa longínqua cidade do Oriente. Cansado de sua vida e do seu casamento, Zadig foi para o campo e passou a se dedicar ao estudo da natureza. E estudando as plantas e os animais, percebeu que existiam 1000 diferenças onde antes só via uniformidade. Um dia, andando por um bosque, Zadig foi abordado por 2 guardas. Você viu o cachorrinho da rainha? Ele fugiu. Não é um cachorrinho, é uma cachorrinha de caça, Que acaba de dar cria há pouco tempo. Manqueja da pata dianteira e tem umas orelhas muito compridas. Que alívio, então você a viu? Não, eu nem sabia que a rainha tinha uma cachorrinha. Pois é. Quando a rainha ficou sabendo da história, ela fez a mesma cara de interrogação dos 2 guardas. E o que você está fazendo agora? Como é que Zadig sabia tudo aquilo sobre a cachorrinha se ele nunca havia posto os olhos sobre ela? A rainha desconfiou e mandou chamar Zadig para que ele se explicasse. E ele se explicou. Bom, andando pelo bosque, eu vi as pegadas de um cachorro. Mas logo percebi que não era um cachorro, mas uma cachorra. Porque entre as pegadas havia umas marcas leves, longas, que só podiam ser das tetinhas pendentes de um animalzinho que acabara de dar cria. E tinha um outro detalhe. Ao lado das pegadas, tinha um outro tipo de marcas que deduzi serem feitas por orelhas muito compridas. Por fim, eu percebi que uma das patas deixava uma impressão menos clara na terra. Logo, a cadelinha mancava. Foi assim que eu descobri tudo. E o que essa história tem a ver com a história que a gente vai estudar? Elementar, meu caro aluno. O método. Método, caminho pelo qual se atinge o objetivo. Modo de proceder, maneira de agir. Você reparou o método que Zadig usava? Ele observava tudo com muita atenção e, através desse esforço minucioso, conseguia descobrir várias coisas partindo apenas de vestígios. Em palavras simples, o que o nosso sábio fazia era um verdadeiro trabalho de investigação. Matou a charada? O método de Zadig pode muito bem ser comparado ao método de investigação utilizado pelos historiadores para descobrir como homens e mulheres vêm pensando, produzindo e se relacionando ao longo do tempo. Pode acreditar, o trabalho dos historiadores é uma espécie de trabalho de detetive. E não pense que é qualquer detetivinho, não. Tem que ser dos bons. O trabalho de um historiador é identificar e analisar as marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Ele faz isso analisando as chamadas fontes históricas. Mas será que as fontes históricas são apenas os documentos oficiais encontrados nos arquivos?
Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O trabalho de um historiador é identificar e analisar as marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Esses indícios podem ser fontes escritas, imagens, relatos orais, utensílios domésticos, a arte e até mesmo a moda. Tudo isso serve para o historiador conhecer e entender como as sociedades se organizavam. Você mesmo pode sentir o gostinho de ser um historiador, investigando a história do seu bairro, da sua família ou da sua cidade. Você pode pesquisar em várias fontes históricas, por exemplo, as fotos antigas, a arquitetura e os monumentos da sua cidade, depoimentos dos moradores mais antigos. Tudo isso é um trabalho de historiador que você mesmo pode fazer. Todos somos seres históricos. Cada um de nós é um ser histórico. É um equívoco achar que a história só se faz com governantes importantes, com estrelas de cinema ou algo assim. Cada um de nós desempenha o seu papel. A história flui, ela está acontecendo a cada instante, a cada momento, inclusive no momento em que nós estamos vivendo. Sendo assim, cada um de nós é agente do processo histórico. Essa eu não sabia. Quer dizer que a gente é que faz a história? É. Eu achava que era uma coisa muito distante. Nada que distante que nada. Basta você dar uma voltinha em qualquer cidade brasileira, você vai estar rodeado de história. Olha assim, ó, tá vendo aquele prédio ali? Aquele da Faculdade de Direito? É, esse mesmo. Olha, uma vez eu deixei um passageiro aí, ele me contou que esse prédio foi construído há mais de 100 anos. E aí sabe o que funcionava? O Senado do Império. É, olha aqui, naquela praça ali do outro lado, ó, ali foi proclamada a República. É verdade, você tem razão. Então eu digo mais pra você, hein? Tudo que a gente é e vai ser tem a ver com a nossa história. A história é para um povo a mesma coisa que a memória é para uma pessoa. Você já imaginou você, sabe assim, com amnésia? Você não ia nem lembrar para onde está indo, não é verdade? É verdade. Mas o problema é que a história na cidade fica muito misturada. É difícil entender. Por isso que para estudar história você tem que ter duas coisas na cabeça: o tempo e o espaço. A história do Brasil é o eixo deste curso. E o Brasil que vamos conhecer está e sempre esteve conectado com o mundo de outros tempos e espaços. Um mundo que vai além das fronteiras do nosso país na América e abarca povos indígenas e os povos que nos formaram, como os portugueses e os africanos. Nosso tempo é o da chegada dos primeiros habitantes ao continente americano, por volta de 58 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje. Por convenção, nós contamos a passagem do tempo tendo como marco zero o nascimento de Cristo. Assim, uma data anterior ao marco zero vem acompanhada da identificação AC, antes de Cristo. E sempre que uma data aparecer sozinha, sabemos que ela se refere ao período posterior ao nascimento de Cristo. Desde o nascimento de Cristo até hoje, são mais de 2000 anos de história. Os historiadores dividem o tempo em períodos chamados séculos. Cada século tem 100 anos. Para identificar os séculos, os historiadores utilizam os algarismos romanos. Vamos ver um exemplo. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. São 15 séculos certinhos. Isso quer dizer que os portugueses chegaram aqui no Brasil no último ano do século XV. Um ano depois, 1501, são 15 séculos mais um ano, ou seja, século XVI. 1500, século XV. 1501, século XVI. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Ou seja, são 18 séculos mais 22 anos. Então, século XIX. 1822, século XIX. Muito útil essa linha do tempo, não é mesmo? Mas como vai ser contada a história do Brasil ao longo desses 5 séculos? Será que dá para contar tudo o que aconteceu? Bom, e aqui eu interrompo essa primeira parte da discussão, porque, na verdade, né, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse aspecto das fontes históricas e do método científico. Continuando... Não. O que a gente percebe? Primeira atitude historiadora, preservar memórias. Segunda atitude historiadora,
interpretar fontes. Terceira atitude historiadora, formar cidadãos. É importante a gente entender isso. O que faz da gente cidadão, né, é justamente a nossa capacidade de perceber que nós não somos objetos para serem utilizados pelos outros. Nós somos pessoas, temos valores, temos interesses, temos motivações, temos o modo de ser, temos o direito de ser aquilo que nós somos. O cidadão, em primeiro lugar, é um sujeito de direitos. Nós temos direito à vida, direito à liberdade, direito de manifestação, direito de professar nossa fé. Esses direitos são aquilo que caracterizam um cidadão moderno na nossa sociedade. E quando a gente é cidadão, a gente tem consciência desses direitos. E mais do que isso, a gente luta por esses direitos. Estão vendo aquela primeira imagem ali, abaixo a repressão? Pois é, foi na época da ditadura. O povo precisou ir para a rua para lutar contra um regime que não permitia que as pessoas manifestassem a sua opinião. Se hoje todo mundo pode dizer o que pensa, escrever coisas a respeito do que pensa, respeitados certos limites, né? Porque ninguém tem o direito de esculhambar o outro em nome disso. É porque o povo foi para a rua e lutou para isso. Cidadania também é a capacidade da gente prestar atenção no outro. Essa imagem aí embaixo é do Betinho. Betinho foi um grande brasileiro. Ele foi um sociólogo que, na época da ditadura militar, foi expulso do Brasil, ficou exilado. Depois que a ditadura terminou, ele voltou e ele fez um grande trabalho de cidadania, da ação de cidadania contra a fome. Foi assim que começou todo o movimento da população para colocar a questão da fome como uma questão central para a vida humana. Não foi por acaso que, alguns anos depois, alguns governos colocaram a questão da fome como uma questão central da sua política. Então, isso é produto de um momento histórico que veio muito antes. Também vocês estão vendo ali os povos indígenas, eles estão sentados nas mesas dos parlamentares. Foram lá protestar e exigir o seu direito à demarcação das suas terras, porque eles já estavam aqui antes que os portugueses chegassem, antes que a gente viesse. Então, eles estão indo lá para exercer a sua cidadania. Então, observaram? 3 grandes atitudes historiadoras que estão aí. Mas hoje, gente, diante do que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma outra atitude historiadora. Uma atitude historiadora que tem a ver com o nosso tempo, que tem a ver com a nossa capacidade de prestar atenção no que nós estamos vivendo. Por que que hoje a gente precisa ficar em casa? Por que que hoje precisa usar máscara para sair? Por que que tem que ficar usando álcool gel? Por que que a gente tem que ter todo esse cuidado com os mais idosos, com o outro que não tem condições de viver, com aquele que está cuidando da natureza? Então, há uma outra atitude historiadora que esse tempo reivindica. E aí, eu vou deixar essa questão para vocês. Que atitude historiadora seria essa? Qual vocês acham que é a atitude historiadora que o nosso tempo reivindica? E não é nenhuma dessas 3 ainda. Porque vejam só, formar cidadãos, preservar as memórias, interpretar as fontes com método científico, são atitudes historiadoras fundamentais. Mas nós vivemos um tempo que exige uma outra atitude historiadora. Qual é a atitude historiadora que é exigida do nosso tempo para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa viver melhor? O que vocês acham? Pensa um pouquinho aí. Que tipo de atitude a gente precisa ter nesse tempo de pandemia? Professor, Fala, Thiago. tecnologia para ver as aulas online. Tecnologia.
estar conectado, aprender a usar as conexões, não só para bater papo e brincar, né? Mas também para aprender isso. Mas não é isso ainda. Vamos lá. Outros palpites. Que atitude historiadora a gente tem para viver nessa sociedade que nós vivemos hoje? Pense um pouco na sua família. Que tipo de atitude você deve ter para garantir a vida da maioria, principalmente dos mais idosos? Nesses tempos agora de pandemia, o que a gente mais pode fazer para ajudar é ficar em casa e sair só quando for exatamente muito necessário. Isso. E quando a gente faz isso, nós estamos demonstrando que nós estamos tendo uma atitude em relação ao outro. Que atitude é essa que a gente demonstra? Nós estamos demonstrando que nós temos o quê em relação ao outro? E a gente tem respeito. Respeito. O que mais? Tá indo bem. Esse respeito, gente, esse respeito demonstra que uma outra atitude fundamental para os nossos dias tem que ser desenvolvida entre nós, tem que ser cultivada na nossa vida. É uma outra maneira de exercer a cidadania. A gente pode ser negligente com os outros, a gente pode ser descuidado com os outros, a gente pode ser indiferente aos outros, ou então a gente pode ter um outro tipo de atitude. A palavra que vocês acham que responde o como nós podemos fazer, que não é nenhuma dessas coisas aí. Alguém falou em respeito. O que mais? Educação. Educação. O que mais? Vamos lá. A gente não pode ser indiferente, a gente não pode ser descuidado em relação ao outro. A gente precisa prestar atenção no outro. Qual é o nome disso? O amor. Amor. O que mais? Olha lá. Respeito, educação, amor. Indo bem. Tá indo bem. Mas eu vou deixar vocês com a questão. Vocês vão pensar um pouco mais nisso. Depois que vocês responderem a atividade que eu vou postar lá, né, logo depois por volta do meio-dia eu vou estar postando, porque eu tenho que dar aula para outra turma. Tá? E aí vocês vão prestar atenção nisso e pensar qual é a atitude historiadora que está faltando e que nós poderíamos criar para aperfeiçoar essas outras 3 de que a gente falou. Tá? E é justamente assim que eu vou terminando aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, gostei dessa aula, tá? Parabéns para vocês que se fizeram presentes, e daqui a pouco eu vou postar aí, ok? Beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.